Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Colapso mental das tropas russas. Vamos tratar um tema aqui forte, né? Aqueles que não gostam de ver cenas fortes, quer dizer, não mostramos imagens, mas talvez na capa vocês possam ver pilhas mesmo de corpos. Então, eu vou falar cruamente como as coisas estão acontecendo. Então, estou alertando que é forte, né? Então, quem achar que não tem estômago para ouvir essas coisas, não assista, né? Essa é a recomendação. E nós vamos revelar, na realidade, eu quero revelar aqui a face mais obscura dessa derrota russa. Já muita coisa eu pensei que eu falei aqui que era tão obscura e tão sombria, né? Tão nefasta, e agora aparece mais, né? Soldados que preferem o fim trágico à captura pelas forças ucranianas. Encurralados por enxames de drones e abandonados por seus comandantes, o exército de Putin colapsa mentalmente no campo de batalha. Entenda como a tecnologia ucraniana está aniquilando não apenas o físico, mas o moral do inimigo. Inscreva-se, aqui você vê a verdade, nua, crua, forte como ela é. Não escondemos nada nesse canal. E inscreva-se, deixe o like, compartilhe, comente sobre o impacto dessas coisas que estão acontecendo e também da superioridade tecnológica ucraniana. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O cenário no campo de batalha da Ucrânia atingiu um nível de desespero para as forças russas que desafia a lógica militar convencional, eu diria a lógica humana convencional. Muitas vezes não pode-se até falar em lógica humana, porque a guerra é desumana. A guerra é cruel. Uns querem atacar, se atacarem, assumirem as posições, como aconteceu lá em Bucha, por exemplo, que as televisões aqui no Brasil, algumas mostraram, onde os russos assassinaram 500 civis, numa pequena cidade em Bucha, assassinaram 500 civis, onde eles deixavam meninas em porões com eles, pelotões, estuprando-as uma semana e depois as matavam também, né? Então, a guerra é cruel. E os outros que estão se defendendo, como os ucranianos, também acabam sendo cruéis, porque eles têm que matar para eles não tomarem a posição deles e não assumirem o país. E que se fossem presos, seriam também, talvez até estuprados e outras coisas, como os russos fazem com prisioneiros de guerra, que quando eles são trocados e voltam, eles fazem relatos absurdos, que você não imagina a condição humana, até do cara que está lá na Rússia, cuidando de uma prisão, é capaz de fazer. E relatos recentes, vídeos verificados pelo ministro da Defesa ucraniana. Esses vídeos não podem circular na internet normal, né? Na internet, no YouTube, por exemplo, assim, não pode circular. E aí o ministro da Defesa ucraniano, o Mikhailo Fedorov, ele revelou uma tendência perturbadora e crescente entre a infantaria russa, entre eles mesmo. Eles fazem uma lavagem cerebral nos soldados russos que, quando ficam feridos ou estão completamente cercados, principalmente pela tecnologia, que ela tem sido implacável, a tecnologia ucraniana de Kiev, né? Eles estão optando pelo suicídio para evitar a captura. Isso eu acho, essa é a parte trágica, essa é a parte forte que eu estou relatando para você. É uma prática extrema e não é mais um evento isolado, mas uma ocorrência que se torna mais frequente a cada novo dia de combate. Então, os feridos, às vezes, um perto do outro, um atira no outro, os próprios russos entre si, para não serem feitos prisioneiros. Segundo o ministro Fedorov, o fenômeno acontece principalmente após os soldados serem atingidos por ataques de drones ou quando ficam presos, estão cercados, né, quer por enxames aéreos não tripulados ou até por tropas ucranianas. A eficácia dos drones da Ucrânia criou uma armadilha psicológica para os russos. Percebe-se que não há escapatória e nem misericórdia por parte dos líderes russos, que a ordem é não recuar, avançar até a morte. Esse é um outro problema. E eles recomendam assim, se os ucranianos pegarem vocês, eles vão torturar vocês e vão matar torturando, o que é uma mentira. Então, quando vão chegando esses novos, isso tem acontecido e eles entram em colapso mental. O ministro Fedorov, ministro ucraniano, ele relaciona esses eventos trágicos
há problemas sistêmicos profundos dentro do exército da Federação Russa, esse exército primitivo, esse exército macabro de Vladimir Putin. Enquanto a propaganda estatal em Moscou tenta pintar uma visão otimista e vitoriosa que as coisas estão indo bem lá no teatro de operações, no fronte de batalhas, a realidade nas trincheiras é de abandono, é de morte. Há muitas tropas russas são enviadas para o fronte com treinamento insuficiente. A maioria das últimas mobilizações, já do ano passado, são treinamento insuficiente. 2, 3 semanas não é treinamento suficiente para colocar um recruta, um jovem que nunca pegou numa arma para enfrentar uma guerra, né? Uma guerra cruel, enfrentando possibilidades quase inexistentes de evacuação médica. Os russos não estão evacuando as tropas deles quando eles ficam feridos, raramente. Sob a pressão constante e zumbido daqueles drones, né, incessante, os drones fazem um barulho quando eles baixam e vêm em cima do alvo. O moral russo simplesmente deixa de existir. Além disso, a estrutura militar russa desencoraja ativamente a rendição, como eu já relatei para vocês agora, pressionando os soldados russos a lutarem até o fim, mesmo quando a derrota é inevitável. Essa é a orientação dos comandantes. Vem lá do general da brigada, do general, etc., coronel, até os soldados, né? Oficiais, sargentos, repassam isso. Não pode se entregar. Essa pressão interna, vinda de seus próprios comandantes, cria um ambiente onde o soldado está preferindo tirar a própria vida do que enfrentar o julgamento do seu regime, por ter recuado, e uma certeza do cativeiro, que ele pode ser preso pelos próprios russos por covardia, por ter recuado. As estimativas para o mês de março apontam para um recorde sombrio de baixas russas, podendo ultrapassar a marca mais uma vez de 30 a 35 mil mortos e feridos. Essas perdas são descritas como devastadoras e mostram que a estratégia russa de enviar ondas humanas contra as defesas da Ucrânia está falhando miseravelmente. A superioridade tática ucraniana é tão nítida que o governo da Ucrânia estuda recompensar unidades baseadas na eficácia comprovada de neutralização do inimigo. Imagens verificadas de drones mostram que as unidades russas em avanço estão sendo isoladas, com suas rotas de suprimento e recuo completamente cortadas, ou seja, eles não recebem a logística necessária. Sem assistência médica e sem opções de fuga, o soldado russo se vê em um beco sem saída, criado pela precisão dos ucranianos. O desespero é alimentado também pelos maus tratos infligidos pelos próprios comandantes russos, que utilizam o medo e a punição como ferramentas de gestão. A combinação de uma estrutura de comando rígida, criminosa, com uma propaganda mentirosa que está levando o exército invasor ao colapso psicológico total. Fontes militares e de inteligência ocidental estimam que ao longo de 4 anos de conflito, as perdas russas já somam um número estarrecedor de 1.300.000 homens. Este custo humano sem precedentes é o resultado direto da resiliência e da inovação tecnológica que a Ucrânia impôs desde o primeiro dia dessa segunda fase da invasão criminosa, a partir de 24 de fevereiro de 2022. A guerra de drones transformou o campo de batalha em um lugar onde não há onde se esconder para aqueles que violam a soberania ucraniana. Enquanto os soldados da Ucrânia lutam com propósito e suporte tecnológico, o lado oposto se desintegra ao meio ao pânico e ao isolamento. Cada momento que os soldados russos vivem isso, correndo dos drones ucranianos, serve como um aviso severo para qualquer um que ouse desafiar a integridade do território ucraniano. A superioridade moral e técnica da Ucrânia continua a ditar o ritmo deste conflito, expondo a fragilidade de um exército russo que depende apenas da força bruta. A história vai lembrar este período como o momento em que a tecnologia e a coragem de um povo livre derrotaram uma das maiores máquinas militares do mundo.
Para concluirmos, eu quero dizer que o que vemos na Ucrânia é o resultado de uma liderança russa que despreza a vida dos seus próprios homens. Não tem valor. O soldado, o cidadão russo que vai à guerra não tem valor para a elite russa, tanto a elite militar como a elite política, econômica, que são os oligarcas. A Ucrânia, por outro lado, utiliza a inteligência e a tecnologia para proteger seu solo, forçando os russos a enfrentar as consequências de suas escolhas e respeitando as suas forças armadas, desde o soldado até o oficial mais graduado. Ele procura respeitar e salvar a vida dos seus homens. O desespero nas fileiras russas é a prova final de que a vitória da Ucrânia não é apenas uma questão de tempo, mas uma certeza absoluta diante de um Estado russo invasor que já perdeu a alma. Talvez nunca tenha tido alma. E a vontade, e a Ucrânia, e também, além de ter perdido a alma, a Rússia já perdeu seus soldados a vontade de lutar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.